Oi, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vim compartilhar com vocês o porquê que eu não frequento mais religião. Vão 6 anos sem frequentar qualquer local de religião. Bom, mas antes de eu explicar antes de eu falar o porquê que eu não frequento mais, eu preciso contar para vocês algumas coisas que ocorreram na minha trajetória frequentando algumas religiões. Bom, a primeira religião, na verdade, antes de eu falar da primeira religião, é explicar que eu venho de uma família, ou melhor, de ambas famílias, tanto do lado materno quanto paterno, aonde a religião sempre foi muito forte. No meu lado paterno, né, da minha origem paterna, vem a religião espírita, porém o lado do candomblé. É porque quando a gente fala de espiritismo ou religião espírita, envolve, né, umbanda, candomblé e o próprio espiritismo, que é a parte do kardecismo, né, que vem ali na trajetória de Allan Kardec. Então, no lado paterno, venho dessa origem candomblecista. Nossa, não trava a língua que eu nem sei falar. Nunca frequentei o candomblé, deixar muito claro aqui, nunca frequentei, nunca fui a um candomblé, tá? Apesar da minha avó paterna ser mãe de santo de candomblé. Hoje ela já não exerce mais a função dela de mãe de santo de candomblé devido à idade e questões de saúde. Minha avó hoje se encontra com 94 anos, agora em 23 de abril ela faz 95. Então são muitos anos e não é só a questão da idade, questões de fatores de saúde que nos últimos anos vieram deixando ela um tanto quanto mais frágil e sem poder estar assumindo compromissos tão fortes, tão sérios, quando se trata de religião. Bom, então mesmo minha avó sendo mãe de santo de candomblé, eu nunca coloquei os meus pés numa casa de candomblé. Se vocês me perguntarem como é e tal, não sei responder, tá certo? Mas a minha avó, ela é. Eu nunca, apesar de nunca ter entrado numa casa de candomblé, ouço muito um pouco as pessoas falarem e tal, e só do que eu ouço falar, de como as coisas são, de como acontece, nunca me chamou a atenção de querer ir, tá, gente? Então nunca foi algo que me simpatizou, tá certo? Já no lado materno, aí a gente vem de 3 esferas dentro de religião. Bom, a primeira que eu vou falar é o espiritismo, porém o espiritismo, quando a gente fala na minha família materna, tem 2 vertentes, porque a minha bisa, a minha bisa, que no caso era avó da minha mãe, ela era vice-presidente de um centro espírita na vertente do kardecismo, né? Centro de mesa, que também o pessoal chama de centro de mesa, né? É a linha branca, como também o pessoal costuma dizer. E a minha bisa, que já não está mais em vida, já faleceu, né? Mas eu a conheci por pouco tempo, mas consegui conviver com ela mesmo com pouco tempo. E ela era vice-presidente de uma casa espírita de kardecismo lá em Itaperuna. E ela subia para ir no centro dela, né, fazer as atividades dela, mesmo com toda a idade, que é a última vez que eu a vi, ela já estava com seus 102. A última vez que eu a vi, ela estava com 102 anos. E ela subia a ladeira, né, para poder chegar lá, enfim,
uma pessoa lindíssima, por dentro e por fora, enfim. E aí, teve esse lado, né? Essa minha bisavó, ela era a avó paterna da minha mãe. Eu não sei se eu falei anteriormente, então só para ficar claro. E aí, no lado materno da minha mãe, se dividiam em duas partes. O espiritismo, mas também vindo pelo lado da Umbanda, que era muito, muito forte dentro da minha família. Na verdade, para ser bem sincero a vocês, todos eles ainda frequentam a Umbanda. Mas enfim, quando eu falo que é muito forte, é porque anteriormente, hoje já tem pessoas que assim como eu, não está mais no espiritismo, de uma forma geral, mas aí foi pra igreja evangélica e tal, e que não tem problema nenhum, tá? Isso eu só tô comentando aqui. É que anteriormente, antes dessas disjunções na minha família, era todo mundo muito centrado dentro da Umbanda, tá? E dentro da Igreja Católica também, porque era assim, principalmente quando minha avó era viva, minha avó fazia com que os netos fossem domingo de manhã à missa. A única neta que ela não obrigava, por incrível que pareça, era a minha pessoa. E não por ser privilegiada, não. É porque eu sempre procurei o caminho que sempre me levou a Deus. Eu sempre fui de rezar, sempre fui de orar. Então eu sempre tive ali, já ao contrário dos meus primos, que se não colocasse eles no caminho de oração, eles não procuravam nada. Então eu sempre fui, queria levar, sempre que eu tinha oportunidade, eu queria levar comunhão para os doentes com a minha avó. Enfim, eu sempre estive envolvida dentro das religiões que eu frequentei. E aí, quando pequena, então minha mãe já frequentava um pouco do espiritismo, né? Na verdade, já frequentava, não, ela continuava frequentando. E aí, em um belo momento, ela decidiu colocar roupa, tá? E eu lembro que eu pequena, eu ia com a minha mãe no sábado à noite, ia pro centro. Quando era domingo de manhã, eu ia pra igreja com a minha avó. E fiz isso por muitos e muitos anos. Bom, até que, mesmo depois, minha mãe colocando roupa, eu já na adolescência, sempre vinham me perguntar se eu queria ou não, enfim, e eu nunca quis botar roupa, né? Botar roupa, para quem não sabe, para quem não tem muito esse entendimento das religiões espíritas, quando você fala botar roupa, é botar roupa branca dentro da religião, dentro da instituição que você se agrada ali, que seu coração bate para botar, tá? E, e mesmo não colocando, teve um pequeno tempo que eu coloquei, mesmo não querendo, eu acabei colocando, mas eu vou chegar lá. Bom, então como eu falei com vocês, no lado materno sempre foram essas duas vertentes de religião muito forte, o catolicismo e a Umbanda. E o que acontece? Eu criança frequentava, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, acabei me casando mesmo depois de tantas coisas que aconteceram dentro da igreja católica, eu acabei me casando. Mas vamos voltar um pouquinho atrás para falar o porquê que no primeiro momento eu me afastei da igreja católica. Eu entendo que igreja é o local que igreja, religião de uma forma geral, é o local que nos faz com que a gente se aproxime da palavra de Cristo, da palavra de Deus, dos ensinamentos que Cristo deixou aqui para nós, tá? Isso é o que eu entendo, eu, Aline, entendo aqui na minha mente. E acredito que para todos deveria ser assim. E num belo momento, quando meus pais se separaram, eu tinha
cerca de 8 para 9 anos, quando eles vieram se separar. E que foi a última separação deles mesmo, que aí foi definitiva. E eu falei, mãe, vamos à igreja, vamos. Minha mãe decidiu ir comigo. Me lembro como se fosse hoje. E nessa altura do campeonato, eu já havia feito a minha primeira comunhão. E aí, nós fomos para a igreja e simplesmente minha mãe foi comungar. Quando minha mãe chegou no altar para receber a hóstia consagrada, o padre se recusou a dar a hóstia para minha mãe, dizendo que ela não poderia estar comungando com todas as pessoas, porque ela estava em pecado por ter se separado do meu pai. E que ela poderia ir à missa, mas ela não poderia comungar com todo mundo. Aquilo me doeu profundamente dentro do meu coração, me apertou de uma determinada forma inimaginável. E o padre, depois, quando acabou a missa, ele veio falar com a minha mãe, dizendo que minha mãe não poderia mais frequentar a igreja, porque ela seria um mau exemplo para as outras mulheres. Isso aí nós estamos falando de década dos anos 90, mais ou menos. E aí, o padre falou que ela não deveria continuar frequentando a igreja, porque ela levaria as outras mulheres para o mau caminho, para o pecado, e seria um mau exemplo para as outras mulheres. E eu cheguei, quando eu vi aquela situação, a minha vontade era de partir para cima do padre e dar um pisão no pé dele, eu quanto criança querendo defender minha mãe, e de tudo que minha mãe havia passado, de tudo que minha mãe havia enfrentado, porque meu pai fez ela enfrentar. E eu não estou aqui julgando os motivos da minha mãe e os motivos do meu pai. Estou apenas compartilhando com vocês. E minha mãe, naquela altura, ela decidiu terminar o casamento dela e ela sabia os motivos, né? Que ela já não aguentava mais passar. Que ela tentou de todos os meios, de todas as formas, de manter o casamento dela. Mas por uma questão de sanidade mental dela e minha, ela decidiu encerrar aquele ciclo com meu pai. E aí, quando eu ouvi o padre falar aquilo, eu falei, mãe, vamos embora, a gente não volta mais aqui. E minha avó, não, porque você tem que ir. Eu falei, olha, a senhora nunca mais me chama para ir para a igreja. Porque o local que minha mãe não pode frequentar, então eu também não posso. Porque eu sou filha dela. E aonde minha mãe pode botar o pé, eu também posso. Se minha mãe não pode botar o pé, então eu também não coloco. E ele achou que foi um absurdo de minha parte. Vocês talvez também possam achar, mas aquilo foi o meu posicionamento ainda quanto criança. E eu sempre, apesar de criança, sempre tive um posicionamento muito forte. Quando eu decido algo ou não. E ali foi o meu primeiro afastamento da igreja católica. Não foi diretamente comigo, mas doeu na minha alma, porque era minha mãe. Ele estava falando de uma pessoa que, para mim, sempre foi muito importante para mim. E aquilo doeu no meu coração. E aí, nesse tempo, eu fiquei realmente afastada da igreja. Então, minha avó sabia os motivos, ela não me chamava. Desculpa, gente, eu acabei ficando emocionada, porque essa situação mexeu muito comigo quando criança. E é algo que, assim, eu sei que quem for da igreja católica que ouvir esse comentário vai falar, mas é porque são os dogmas da igreja, não sei o quê. E até hoje eu acredito que ainda deva ter esse movimento ainda assim. Só que eu acho que a gente tem que acompanhar, não para tudo, mas para algumas coisas. A gente deve entender também o lado do ser humano e não só ficar com os dogmas da igreja, tá? Ou da religião, não importa. E aí, minha avó também não me chamava para ir, ela deixou super de boa. Quando foi tempos depois, mais tarde, isso
fiquei anos afastada da igreja e eu só frequentava com a minha mãe, ia nos centros em onde minha mãe ia. E aí minha mãe foi, nessa época minha mãe frequentava, não botava roupa, tá? Frequentava muitas casas e eu frequentava ali com ela. E quando foi lá por volta dos 15 anos, assim, mais ou menos, as nossas amigas que eu digo minhas e da minha prima, sabendo que a gente não estava frequentando mais a igreja, e elas, não sei explicar agora como, porque eu nem lembro, até tive com uma delas agora no sábado, e elas falaram, olha, nós vamos fazer crisma. Vamos conosco fazer crisma? Ah, vamos. Aí, meu coração super fechado, eu falei, minha avó quando soube do convite que elas fizeram pra gente, da gente ir com elas, minha avó ficou radiantemente feliz. Ah, você deve ir, não sei o que. Eu falei, eu não sei e tal. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos na missa dos jovens. Aí a gente já não foi nessa igreja aonde o padre havia falado aquilo. Nós fomos numa igreja, mas a igreja, assim, da mesma comunidade, e aonde esse mesmo padre também celebrava a missa lá. E aí fomos. E lá teve a missa, e aí eu fui muito tocada pelo Espírito Santo, pelo chamado, e senti no meu coração que eu deveria fazer, e eu fiz a crisma. E ali eu participei do JUC. JUC era Juventude Unida em Cristo, era o grupo dos jovens, e que era maravilhoso. Assim, foi um momento de muita felicidade quando eu estive, que aí eu voltei para a igreja. E aí continuava frequentando o centro espírita. Mas, tipo assim, eu não tinha compromisso nenhum com a religião espírita. Eu ia lá mais por ir mesmo, sabe? Porque minha mãe ia, então ia de companhia, aquela coisa toda. E aí, fiz a crisma, foi maravilhoso, não sei o quê. Mas um belo dia, e assim, todas as vezes que eu entro para uma religião, eu não sei ser rasa. E quando eu digo que eu não sei ser rasa, é porque eu gosto de estar naquela comunidade ativa, ajudando, sabe? Porque eu gosto de rezar, eu gosto de orar pelos irmãos, ajuda que eu acredito que é o que eu sei de fazer de melhor, rezar, né, pelas pessoas. Inclusive eu fechei agora no final do ano passado, por volta ali de novembro, eu tinha um canal onde eu compartilhava, que era o Siga o Fluxo do Universo, onde eu compartilhava orações. Não mostrava meu rosto, mas ali eu fazia oração para poder ajudar a todos aqueles que precisava de uma palavra de conforto, de uma oração. Então eu, como sempre gostei de orar, de rezar, eu criei esse canal, do qual me trouxe muita alegria também, porque através desse canal eu pude ajudar muita gente através do poder da oração. E isso, para mim, foi super gratificante. Mas eu precisei fechar esse ciclo, né? Precisei encerrar esse ciclo. Apesar de gostar muito, eu precisei fechar. Enfim, fechando parêntese, continuando para nossa história. Ai, gente, eu fico toda emocionada, assim, quando é algo que toca muito meu coração, sabe? E quando foi... E aí eu fiquei frequentando, fiz a crisma e tal. Aí, tempos depois, me afastei de novo. Porque aí começou a sair também confusão e tal. Eu falei, ai, eu acho que a igreja católica não é pra mim. Vou parar de frequentar. E fiquei só mesmo indo na religião da Umbanda, né? Na Umbanda com a minha mãe. Mas assim, zero compromisso. Eu ficava na assistência. Mas depois do falecimento da minha mãe, que eu já contei aqui, eu fiquei muito perdida, confesso, sabe? Calma aí, gente. Eu fiquei muito perdida. E naquela questão de estar perdida, eu me recordo que
Acredito até que foi por um ato de tentar me ajudar. E a mãe de santo, que era a mãe de santo da minha mãe, que me viu desde pequena, porque minha mãe frequentava essa casa, é, desde que eu era bem pequena, cheguei lá bem pequenininha mesmo, e essa senhora me viu desde então. E me viu com as fases que eu fui me desenvolvendo, enfim. Viu o período que eu fiz a crisma, porque eu ficava lá e cá, né? Enfim, aí ela me orientou que eu deveria entrar para eu poder conseguir me acalmar e tal. E porque também para eu acalmar o lado espiritual. Porque apesar de eu não colocar roupa até então, mas eu sempre soube que tinha um lado espiritual que eu deveria tratar. Tratar ou cuidar, porque na religião espírita fala-se muito das duas formas. Ah, que deve cuidar dos santos e não sei o que e tal. E tipo assim, o que eu fazia? Eu fazia uma vez ao ano, eu fazia uma deitada assim, sabe, rápido, de 3 horas assim, deitada de 3 horas para dar aquela fortalecida no lado espiritual, falando o linguajar dos espíritas, umbandistas. É, mas assim, eu nunca me via tanto do lado de dentro. Porque eu não me identificava mesmo. E achava bonito, sempre achei muito bonito as pessoas, ainda mais nessa casa, porque era todo mundo muito, todo mundo com o mesmo uniforme. Que isso era uma coisa que eu achava assim, um tanto quanto. Eu ficava, na verdade, sem entender, porque no candomblé era cada um com a sua roupa, cada um fazia a sua roupa. E na Umbanda tem a questão do uniforme. Na maior parte das casas, ou em quase todas, tem a questão do uniforme. Então ali dentro não importa se você é rico, se você é mais humilde, não importa, tá todo mundo com a mesma roupa. Então essa sensação de igualdade, isso sempre me chamou a atenção. E é algo que sempre fez meu coração vibrar nesse sentido, porque na minha visão, mediante aos olhos do Pai, somos todos iguais. É, então não tem que ter distinção, tá? É, e aí ela conversou comigo, não, vai, coloca a roupa que vai ser melhor pra você, eu não sei o que e tal. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu coloquei, mesmo meu coração não querendo, e eu, na verdade, eu relutei muito, mas nesse período o meu marido tinha saído da casa dele, da casa espírita, porque meu marido sempre foi espírita, desde criança, e ele começou a colocar roupa cedo na infância. Já desde a infância ele colocava cedo. Se eu não me engano, foi com 12 ou 8 anos que ele começou a botar roupa. Muito cedo, né? Enfim, quando eu fui colocar roupa, que eu entrei, foi porque ele saiu lá da casa que ele tava, que eu até preferia que ele ficasse em outra casa e deixasse que eu frequentasse esporadicamente essa outra casa que eu frequentava. E aí ele falou, poxa, eu vou pra lá, já que você tá lá, eu vou pra lá, não sei o quê. E bom, já que ele vai entrar, vou entrar porque tinha algumas coisas que aconteciam na casa e eu não gostava. Não, de alguns jeitos. Então, entrei. Entrei e aí eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Eu tinha que entrar para poder cuidar do lado espiritual, eu tinha que entrar para poder amenizar toda a questão espiritual das minhas visões e tal. E o vazio que estava em mim, ele só aumentou quando eu entrei. E o vazio não foi preenchido. Não foi preenchido. E hoje eu não tenho mais esse vazio, graças a Deus. Mas esse vazio, ao mesmo tempo que eu tinha esse vazio dentro de mim, tinha questão com a qual eu tinha que lidar de olhar para o local onde minha mãe ficava, lá dentro do terreiro, e meu coração apertar, doer, porque ela não estaria mais ali. E foi muito complicado para mim. Principalmente no início, depois o tempo foi passando, eu sei que
Quando o tempo foi passando, eu já estava ali no local onde minha mãe ficava. E ali, já contei um pouco para vocês, né, um pouco dessa minha trajetória dentro da casa espírita, o tempo que eu tive lá. Eu fui muito, 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 muito esmagada. Esmagada no sentido como se eu tivesse, sabe quando vai se fazer uma azeitona não, o azeite vai extrair o azeite da azeitona, você tem que esmagar, passar por uma prensa. E era o que eu sentia que ali eu estava vivendo. Ou então quando o mesmo processo da uva que a pessoa tem que pisar para poder extrair o suco não, o sumo, né? Para poder fazer o vinho e dali a fermentação para o vinho. Gente, e por quê? Porque naquele momento, durante o período que eu fiquei lá, o meu coração sofria muito. Primeiro que não era o caminho que eu queria seguir, não era o que se conectava com a minha verdade, com quem eu sou. Que eu sou um espírito livre e eu gosto de ser livre do jeito que eu sou. E eu acredito no meu... Gente, isso aqui sou eu falando, tá? No meu entendimento. No meu entendimento, Jesus é amor. Deus é amor. Claro, ele também é justiça para aqueles momentos das nossas falhas. Sim. Então, mas eu falo para vocês o seguinte: a todo momento tinham pessoas que tinham a necessidade, sabe, de tentar pisar. Essa é a verdade. Porque uma coisa eu reparei quando minha mãe faleceu. Muita gente achou que agora que a mãe dela não tá aí, ela vai cair. Ela vai chegar no fundo do poço. E as pessoas não se conformavam em me ver melhorando o meu sentimental, o meu lado emocional e erguendo a minha vida. E eu já estava casada, meu marido já é uma pessoa totalmente diferente de mim. Enquanto eu sou uma pessoa que gosto muito das coisas assim, de ser bem cuidada, gosto de me arrumar, não sei o que, ele já é uma pessoa mais simples, que ele tipo assim, ele não liga, não tem muita vaidade, não é, apesar de ser leonino, é porque, tipo assim, ele tem uma certa vaidade, mas a vaidade dele, eu não sei explicar, mas não é da mesma forma que eu, tá? Então, tipo assim, ele tem dia que ele vai querer se arrumar, mas tem dia que ele não vai querer se arrumar. E eu não, eu todo momento quero me arrumar. Nem que seja para ele ir na esquina para comprar um negócio, eu tenho que me arrumar. Ah, mas não vou me arrumar para festa, né, gente? Eu não gosto de sair de qualquer jeito, e essa sou eu. Nem em casa eu não gosto, olha a roupa que eu tô em casa. Esse vestidinho, esse vestido é longo e eu gosto muito dele para esse período de verão. Hoje nem tá tão calor assim, mas eu resolvi colocar ele. Enfim. E aí, ele já naquela altura do campeonato, ele não ligava, assim, nunca ligou. Então as pessoas ficavam comparando, né? E falando assim, nossa, você mudou muito depois que casou com o Rodrigo, que é o nome do meu marido. Nossa, você mudou muito, não sei o quê. Falei, continua a mesma pessoa. E de fato eu não mudei. Eu fui até mudando depois, porque as pessoas começaram a dizer assim, ah, porque eu te achava metida. Ah, porque eu te achava assim. Ah, porque eu te achava assado. E aquilo ali me incomodava, porque eu não sou metida. As pessoas me achavam metida por eu gostar de me arrumar. Até que teve um dia que eu liguei o dane-se, pra eu não falar outra coisa aqui, que eu não gosto de falar palavrão. Liguei o dane-se e eu falei, gente, a minha personalidade é essa aqui. Se vocês gostarem ou não, é com essa personalidade aqui que vocês vão ter que conviver e vão ter que encarar, gostando ou não.
Mas a mesma pessoa que as pessoas achavam metida, não sei o que, não, era a pessoa que dava carona, que às vezes saía da rota do meu itinerário para casa, que às vezes a sessão acabava tarde, e ia levar algum irmão para não deixar num ponto que era extremamente ermo, deserto. Eu precisava? Não precisava. Eu fazia por uma questão de caridade. Porque por muitas vezes, eu e minha mãe às vezes ficava no ponto esperando a condução. E às vezes ela não tinha, às vezes a gente não tinha dinheiro pro táxi, ou o táxi não vinha, que naquela época não tinha Uber, ou o táxi não vinha e demorava, enfim. Tanto que na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz questão de comprar um carro. E então sempre eu procurei ajudar, porque eu sou essa pessoa que o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, eu vou ajudar. Entenda, eu não sou de bajular. Não bajulo ninguém. Não bajulava nem meus pais. Eu sempre os tratava com muito amor e carinho. Porém, bajular não é minha vibe. Eu não sou a pessoa que fica bajulando o outro. Não é a minha praia. E porque eu sou assim, tá? Eu sou assim. Não significa que eu sou melhor ou pior do que ninguém, não. É simplesmente porque é o meu jeito e ponto. Mas as pessoas gostam de rotular, as pessoas têm a necessidade de rotular. E aí, Deus foi me colocando em provas lá dentro. E as pressas iam aumentando cada vez mais e mais e mais. Ao ponto de eu ver irmãos que ainda eu não vi comigo, né? Não ouvi nesse momento que eu vou relatar, não foi falando de mim. Mas foi falando de outra pessoa que convivia ali com a gente. E assim, tinha uma rodinha. Eu passei, acabei de chegar. Aí fui, nesse dia eu tinha que levar uns 1 quilo de frango a passarinho e batata frita, porque no dia seguinte ia ter festa social para ajudar a angariar fundos para casa. E aí eu fui botar na bancada da cozinha, que era pro dia seguinte. E aí, meu marido tava com as nossas bolsas e eu com essa sacola para fazer a doação. E aí ele falou: Aline, eu vou subindo para trocar de roupa. E aí ele levava a minha bolsa e a dele. E aí, nisso, essa rodinha que tava pro caminho de subir. Menina, o povo tava falando mal de uma irmã. Daqui a pouco a irmã chega e eles simplesmente param de falar mal. Ah, meu amor, e quer abraçar e beijar como se nada tivesse acontecido aquilo ali. Me deu um negócio por dentro que eu falei, cara, como assim? Quanta falsidade! E eu não sei lidar com falsidade. Não sei lidar com falsidade, principalmente dentro de um local religioso. Porque eu entendo em local de trabalho que você tem que ter, não, mas que tenha concorrência, porque um que quer crescer mais do que o outro e tudo mais, mas dentro de religião. E eu ficava assim, pasma, olhando e sem entender por que a pessoa fazia isso. E eu sou a pessoa que, tipo assim, ó, posso até fazer algum comentário, vamos supor, tô aqui, tô fazendo algum comentário de fulano, mas fulano chegou, fulano, ó, tô falando de você, isso, assim, assim, porque naquele dia, assim, 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 mas, ou então eu já até falei com a pessoa antes, porque esse é meu jeito. Então eu falo na cara, não gosto de nada escondido, sabe, por debaixo das moitas, não gosto. E eu nunca entendi por que dentro de religião tinha esses mimimi. Ou tem ainda, não posso dizer que tenha porque hoje eu não frequento. Mas eu nunca entendi, sabe? E uma coisa que eu não falei da questão da Igreja Católica é que tempos depois que eu falei assim, não me recordo, né, por que eu parei de frequentar, mas eu recordo sim, que foi horrível. Mas acabaram descobrindo naquela época, depois que eu havia feito a crisma, que aquele mesmo padre
que havia falado aquelas coisas horríveis para minha mãe, que eu não vou precisar repetir aqui, ele havia sido pego com a secretária da igreja. Algo muito sério, né? E depois pegaram aquele padre, transferiram, tiraram da igreja, levaram para uma outra, enfim. E aí eu falei assim, cara, como é que é essa pessoa que julgou minha mãe, botou, sabe, o dedo no rosto da minha mãe para falar um monte de coisa, se julgando ser melhor do que todo mundo, aí vai e faz um erro desse. Então, na minha visão, quem estava mais errado? Na minha visão é ele, porque ele fez o juramento mediante a Cristo e tal, que, né? Que o padre faz o voto de celibato, então ele não pode ter relações com mulher nenhuma. Então, para ele ter algum tipo de relação, ele tem que se afastar da igreja para poder viver uma vida normal, como qualquer outro homem. E eu fiquei horrorizada com aquilo. Hoje em dia eu já nem sei mais o que aconteceu com esse padre, também nem quero saber quem, enfim. E aí, voltando para a questão do espiritismo, lá da Umbanda, eu via as pessoas falando mal, sabe, uma das outras, dos próprios irmãos, gente, julgando, ao invés de ajudar, torcendo contra. Como assim? Como assim? É algo que isso não entra na minha cabeça, isso não entra no meu coração. Eu acredito que quando a gente vai para uma religião, a gente tem que ir para celebrar a palavra que Cristo deixou, os ensinamentos que ele deixou, a palavra de Deus. E não para ofender uns aos outros, não para julgar, sabe? E aquilo me incomodava muito, foi me dando cada vez mais uma tristeza, e é como se Deus me colocasse numa zona de expulsão. E Deus foi me colocando nessa zona de expulsão, e pessoas que eu tinha um enorme carinho, chegou ao ponto de falar coisas para mim que eu fiquei assim, eu não consegui nem dar resposta. E isso eu não tô falando pessoas da minha idade, não. Tô falando senhoras que me viram criança. E eu tinha um carinho assim, como se fosse uma tia minha. E falou coisas assim pra mim que foi muito forte de aceitar. E foi quando eu falei, basta. E nunca tive necessidade de querer cargo. E eu falo pra vocês que nessa época a gente já tava meio que pensando em sair. A presidente espiritual deu cargo para mim e pro meu marido. E a gente nem esperava, a gente nem sabia, tava assim, no coisa assim, e no terreiro, né? Antes de começar a sessão, ela falando, ó, mudança, não sei o quê. Eu fiquei como secretária, primeira secretária, para poder organizar os negócios. Eu gosto de organizar, já falei para vocês, né? Como virginiana, eu gosto de organizar. E, tipo assim, eu não gosto de fazer nada mal feito. Ou eu faço o melhor que eu puder, ou então eu nem faço. Para fazer meia boca de qualquer jeito, prefiro não fazer. Porque tudo que eu faço, tudo que eu boto a mão para fazer, vai ter o meu amor, vai ter o meu carinho, vai ter a minha dedicação. Vai ter a minha entrega. Eu sou movida pelo amor. Eu sou movida pelo carinho. Então, tudo que eu faço, do mais simples ao mais rebruscado, tem o meu amor, tem o meu carinho. E eu acredito que talvez tenha sido por isso também, não sei ao certo, nunca perguntei a ela por que ela nos escolheu. Eu acho que eu nunca perguntei, não que eu me lembre aqui agora. Não, cheguei a perguntar sim, chegamos a perguntar, porque a gente, depois que ela falou e tal, e a gente falou, olha, nós não queremos. Enquanto tinha gente ali se lutando, sabe, querendo bater um no outro para conseguir um cargo, e a gente não queria. E quando a gente falou, não, que a gente não quer, a gente vai conversar se ela pode passar esses cargos para outras pessoas. Aí teve gente que olhou pra gente e falou assim, você é louca? Como assim você está recusando o cargo? Que isso, eu aqui doido para ter o cargo. Eu falei, gente, mas precisa. A minha mãe dizia assim,
Toda pessoa que não conseguiu crescer na área profissional, não conseguiu ter cargos, ocupar grandes cargos na área profissional, quando ela se aproxima dentro de uma religião, ela vai querer crescer dentro dessa religião e lá ela vai querer ter cargos para poder mandar, para poder coisa. E eu nunca tive essa necessidade porque eu sempre fui e sou realizada profissionalmente. Eu já fui coordenadora dentro da minha área, então assim, zero necessidade de querer comandar, até pelo contrário, sabe o que eu queria quando eu chegava lá? É ficar lá no meu cantinho, louvar, bater palmas, agradecer por estar lá, poder rezar pelas pessoas que procuravam a casa procurando ajuda, um auxílio espiritual. Era o que eu mais gostava de fazer. Tanto que eu nunca gostei de receber. Então, quando. Desenvolvimento. Menina, me dava um negócio e eu não queria ir. E eu não queria ir, eu ficava lá no meu canto. Tem que ir mesmo? Pô, não vou e tal. Eu era relutante. Esse negócio, eu sempre falo, me deixa lá no meu canto, que esse negócio de ficar rodando, não é minha praia não, não gosto de ficar rodando não. Gosto de ficar no meu canto ali, ó, batendo palma, rezando, deixa eu cantar, porque eu gosto de cantar, eu amo cantar. Então, eu só queria ficar no meu canto, podendo cantar enquanto as pessoas se desenvolveram. Não, mas você tá aqui para se desenvolver também. Eu falei, eu posso me desenvolver de outras formas. Não existe só essa forma. E eu não quero. Não, mas as suas entidades, elas querem trabalhar aí. Não, mas eu não quero. Indisciplinada. Sim, mas eu ia, tá, gente? Ia. Mesmo eu contrariada, eu ia. E até que teve um dia que eu vi tanta coisa que não ressoava comigo, muito mais do que eu já contei aqui para vocês. E eu olhei para a cara do meu marido e falei, a partir de hoje a gente não vai não, a gente vai sair. E era uma correria que a gente tinha que ir às pressas, sabe, para poder ir para o centro. Muitas das vezes não dava tempo da gente almoçar, a gente saía, porque a gente trabalhava de segunda a sexta, corrido, sábado ter que levantar cedo, passar roupa, principalmente a feminina, porque tinha muita roupa, porque era um vestido, que era o chamado de guarda-pó. Por baixo tinha que vir de 2 a 3 anáguas, para não ficar transparente. Além disso, tinha uma blusa que botava por baixo, para também não ficar transparente, mais o calção, que era um bermudão que tinha que vir até o joelho. E aí, é claro, se rodar, não aparecia as calcinhas, os fundilhos e tudo mais. Menina, mas era muita roupa para passar. Muita roupa. Não que eu reclamasse, não, que eu sempre gostei de passar roupa. Mas para uma pessoa que estava vindo de uma pegada de trabalho, estava extremamente cansada a semana inteira e tudo que queria no final de semana era descansar. E aí a gente saía da nossa casa para chegar lá e se aborrecer. Não meu marido, eu. Eu estava bem em casa, não sei o que, botava o pé lá, era aborrecimento. O final de semana que a gente não ia, era paz. E olha, não era só aborrecimento lá, porque o aborrecimento de lá, aí vinha refletir em casa. E às vezes a gente passava aquela semana inteira brigando. Aí na outra semana a gente não ia. Aí era paz. Vamos no centro, porque ele tinha necessidade de ir no centro. Vamos no centro, tá, vamos. E eu não tinha. E até que o dia que eu dei o basta, eu falei, não, hoje a gente vai almoçar em casa. Eu tinha feito a comida e não ia poder comer. Aí ele falou, então, mais uma vez a gente não vai almoçar, né? Que a gente tá saindo correndo. A gente mais uma vez não vai almoçar. Eu falei, não, acabei de passar a roupa. Vou botar a comida, senta aí, liga a TV, vamos ver um filme enquanto a gente almoça. Acabamos de almoçar, ele come correndo. Eu falei, não come correndo não. Come devagar. E quando a gente acabar, a gente vê o que faz. Mas eu já tava com a vontade de não ir. E aí, porque todas as vezes a gente era chamada atenção, porque chegava atrasado, não sei o que, tudo bem, tem que ter ordem, tem que ter horário, ok. Mas eu já não estava satisfeita e o vazio continuava. E aí, nesse dia, eu falei, vamos comer, acabamos de comer. Aí meu marido, agora vamos e vamos tomar esporro. Eu falei, não, a gente não vai. Hoje a gente não vai tomar esporro, não. Vamos continuar vendo o filme. Depois vamos falar no nosso ouvido. Depois a gente pensa no depois. Vamos ver o agora. Mas foi a melhor decisão que eu tomei.
Sei que a gente ficou uns 15 a 20 dias sem dar as caras. E aí um belo dia a gente retornou, mas a gente já retornou no pensamento de querer sair e sem continuar. E vamos sair aos poucos, porque também tem disso, né? Se falar, porque que não sei o que, bate no chão e não sei o que, fazer graça de falar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e eu não queria ouvir nada disso. Graças a Deus, o meio e a forma com a qual nós fomos nos afastando foi aos poucos, e quando as pessoas perceberam, a gente já não estava mais indo. E aí tentaram fazer uma chantagemzinha com a gente, porque tem a quartinha de vocês, eu falei, olha, eu vou aí buscar, não, só vai vir buscar se fizer isso, aquilo, não sei. Tá bom, tu voltou pra buscar? Nem eu, ficou lá. Aí, mas Aline, como você não alimentou a quartinha? Minha filha já não estava alimentando quando estava indo lá, porque já não estava mais fazendo sentido, tá entendendo? Na verdade, nunca fez sentido para mim, porque nada contra a religião, tá? Entenda bem que o meu afastamento não se deu pela parte espiritual, e sim pela parte humana. Todos os problemas que eu tive dentro das religiões pelas quais eu passei sempre foi o lado humano e nunca foi o lado espiritual, de uma forma geral, falando assim. Mas ali em toda religião que você for, você vai encontrar pessoas dessa vibe que vai agir assim, assado. Então, é por essas e outras que eu tomei como postura e decidi que não frequento mais religião. Justamente porque, no meu entendimento, eu vou lá para rezar, para orar, para ajudar. E não para falar mal do meu irmão. Não para desejar o mal ao meu irmão. Não para fazer intriga, fofoquinha, disse-me disse. Não, eu tô ali para louvar. Eu tô ali para orar. Eu tô ali para rezar. Para mim e para os outros que precisam. Tô ali para ajudar aqueles que precisam de uma palavra, de um conforto, trazer um entendimento. E se não for para ser assim, então por que eu vou estar no local que vai o tempo inteiro trazer esse desconforto? E como eu falei, mas fica fora, mas eu nunca consegui ficar ali rasinha, sabe? Nunca fui uma pessoa rasa. Então, ficar só nos bastidores, nem nos bastidores, né? Só ficar na assistência, só olhando assim, né? E nunca fui. E você vê que depois de eu casada, que eu não contei aqui, mas depois de eu casada, na verdade, antes de eu casar, eu e meu marido, a gente foi fazer o curso de noivos. Durante o curso de noivos, a gente se destacou tanto, e até assim, um pouco mais do que o próprio pessoal que estava dando o curso. E chegou da metade para o final, eles mandaram que a gente comandasse um grupo lá. E a gente foi comandar o grupo. E foi muito bom, e o pessoal que estava sendo comandado pra gente gostou e tal. Acabamos recebendo o convite da igreja para que nós fôssemos, depois de casados, nós fôssemos passar a comandar, não comandar, mas auxiliar esse grupo para o casório, né? Esse grupo dos encontros dos noivos, que acontece normalmente uma vez por mês ou a cada 2 meses, depende da quantidade de casamento que tá para ter pelo período. E aí meu marido não quis, mas eu bem que gostei e queria, confesso, quase voltei. Mas não dá para ir só eu ou só ele, tinha que ser o casal, porque tem que estar o casal. Então aí a gente agradeceu o convite, recebi não só pessoalmente, mas como eu recebi e-mail também, tá? E eu não tenho, não sei, eu vou ver se eu ainda tenho esse e-mail. Se eu tiver, eu coloco aqui na edição para vocês verem. E é o que a gente recebeu, esse e-mail, mas isso já faz muitos anos, eu estou falando de 12 anos atrás, 12 para 13 anos atrás. E aí, eu falei, cara, se não me faz bem, por que eu vou ficar insistindo? Sabe? Por que eu vou ficar indo contra o meu sentir, o meu coração? E aí vocês devem estar falando, mas como é que você vive sem a religião, não sei o que, papapá? Gente, eu convivo muito bem. E hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente a gente não tinha metade dos recursos que hoje nós temos. Mas eu vou explicar para vocês como eu consigo, mas aí vai ficar grande,
Eu vou fazer um vídeo de como eu consigo, o que eu faço para ficar fora da religião, para viver sem religião. Porque se eu colocar aqui vai ficar muito maior, já chegou, não, tô vendo aqui, já chegou num tempo que eu não esperava que fosse chegar. Mas é isso, então eu quis sair, sim, por conta das pessoas, fui magoada, fui pisada, pisoteada pelas pessoas, mas eu entendi também que era uma zona de expulsão, porque Deus já não me queria mais ali naquele local, naquele recinto, porque não foi para isso que Ele me criou. Então, eu sempre entendi que o meu chamado dentro dessa parte de espiritual, dentro da parte espiritual, sempre foi um chamado diferenciado. E se você me perguntar, eu ainda não sei ao certo, é um fato, não sei ao certo. Mas eu sei que não é o tradicional que todo mundo faz. Não é seguir o mesmo caminho que todo mundo faz. Isso eu sei. E se um dia eu vou voltar para alguma religião, também não sei te dizer, porque eu vou vivendo um dia de cada vez. E eu sei te dizer por hoje que hoje eu não pretendo voltar. Talvez amanhã você possa me ver entrando dentro de uma religião, dentro de uma igreja. Não sei. Vai depender também do meu coração num determinado momento. Mas o que eu posso dizer é que por hoje eu não sinto essa vontade, estou bem comigo, estou bem com Deus, estou bem com Cristo. Vivo minha vida em Cristo. Então é isso. Para esse vídeo não ficar muito longo, vou encerrar por aqui e vou fazer um outro vídeo de como eu vivo 6 anos caminhando para 7 sem religião. Tá certo? Um beijo. Espero que esse vídeo possa te auxiliar. Também, se você estiver aí com o coração apertado, sendo oprimido em qualquer casa de religião que você frequenta, independente da religião, não fique, porque você não foi criado para ser pisoteado. Deus te ama, Jesus te ama e Ele quer o melhor para você, assim como Ele quis e quer para mim. Então é isso. Vou ficando por aqui. De fato, já passou o limite. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.